Olá, vamos aqui mais uma etapa do nosso curso. Se você seguiu até aqui, você está evoluindo no conhecimento de educação financeira, de investimento, tudo gratuito. E agora chegou a parte mais prática, onde você vai calcular o retorno do seu investimento. E agora você já entende as variáveis que estão incidindo sobre ele, o que é um título híbrido, o que é um título pós-fixado, pré-fixado e riscos de cada um, a marcação a mercado. Tudo isso, se você entendeu as aulas anteriores, você vai agora estar preparado para fazer esse cálculo, né, de quanto é que vai rentabilizar seu patrimônio. Isso é muito importante, entender como é que se apresenta no seu banco os títulos, né, para você escolher, porque é você que vai fazer essas escolhas. Essa consciência é sua. Né? Eu vejo muita gente que não tem a menor noção disso, e o gerente de banco diz a ele, faz assim, o cara vai fazendo. Eu jamais faria isso, eu não gosto dessa ideia de entregar a minha vida a ninguém. A minha vida eu gosto de controlar e, claro, que eu escuto o conselho de todo mundo, mas eu gosto de ter o domínio, porque eu estou investindo, qual é a lógica, afinal de contas foram anos de trabalho de cada um, a gente sabe como é difícil ganhar dinheiro, para de repente botar numa instituição que vai quebrar, um título muito arrastado, por aí vai. Então vamos para a prática aqui, mais uma etapa do curso, e que com certeza, com essa etapa, você vai conseguir investir na prática. Pois bem, eu já fiz muitas análises, né, porque eu vejo muita gente falando assim, olha, eu tenho um CDB que está dando 120% do CDI. E eu já mostrei até, quem está acompanhando todos os quadros lá do Giro do Investidor, eu inclusive mostro como você não cair em pegadinha, porque muita gente caindo em pegadinha. Tá? O cara acha que se vai botar o capital lá vai gerar 120% do CDI, só que quando você vai ver, não, é só 5 mil no capital. E se você tem uns para casa, toda hora você tem que deixar um dinheiro lá, girar todo mês, ou seja, é um negócio complexo. Não é que ele esteja mentindo em relação ao investimento, ele vai dar aquele retorno, mas é uma condição tão específica que normalmente as pessoas não fazem, não conhecem, e aí está tendo um rendimento muito menor do que aquilo que está, vamos falar, destacado nos anúncios. Né? A gente já entendeu, né, essa questão na aula anterior, como é que funciona os títulos de renda fixa. Agora eu vou mostrar como é que se apresenta isso aqui. Isso aqui, inclusive, foram telas que eu tirei do quadro lá que eu boto o giro do investidor. E você tem aqui um CDB do Banco Pine, né, e você tem aqui 14,3 ao ano. Né? Olha que coisa interessante, é o 14,3. Ele é um título fixo, ele vai render ali durante esse período, quanto é que ele vai ficar? Ele vai passar 18 meses. Então, 18 meses o dinheiro vai ficar retido lá dentro. Tem título com resgate diário, estou dando só exemplo desse aqui. Tá? Aí seria mais interessante você ver o quadro giro do investidor, que você ganharia uma visão mais ampla, uma análise de muitos títulos, até para ficar atualizado em relação ao retorno que o investimento está dando hoje na média, pelo menos nas instituições que eu estou colocando lá alguns títulos. Né? Então, na prática, você veja bem o seguinte, ele tem a garantia do FGC, que são CDB, ele tem um investimento mínimo de R$100. Olha que coisa interessante. Tá? Então, ó, essa situação foi ofertada, eu não me lembro quem foi que estava ofertando isso aqui, mas eu dei um print lá na tela. Tá? E é um título, né, pré-fixado, né, onde você tem aqui uma taxa já acordada de 14,3. Agora eu tenho aqui esse outro título aqui, ó, que é do Banco da Ecoval, né, ele tem liquidez diária, ou seja, você pode tirar a qualquer hora. Você tem que investir no mínimo R$1.000, mas tem títulos que você pode investir um valor menor, tá? Só estou dando como exemplo aqui esse aqui. Uma rentabilidade de 104% do CDI. Tá? Ou seja, o que um banco está tendo lá ao emprestar um ao outro, lá o certificado de depósito interbancário, o valor que der lá de taxa de juros, você vai poder corrigir aqui, aquele valor, você vai multiplicar aqui por 104% do CDI. A gente vai ver isso na prática. Tá? E ele vai ficar no vencimento lá até 2029, até 2026, ou seja, 3 anos. Né? Mas você pode resgatar a qualquer hora. Depois disso, o dinheiro volta para você. Mas aqui, olha, coisa interessante, né? Você vê essa tela e se vale a pena você vai investir. Aqui, ó, um outro híbrido, né? É um CDB, ó, mas híbrido, onde você tem o IPCA mais 9%, aplicação mínima de R$1.000 e vai ficar preso lá até 2028. A gente está em 2026, são 2 anos, né? Resgate aqui só no vencimento, enquanto esse aqui você pode tirar a qualquer hora, esse aqui só no vencimento, igual esse de cima. Temos títulos também públicos, né, que você vai, como Tesouro Direto, né, onde você vai ver aqui o Tesouro Reserva, um título público, ele vai render a Selic, você pode botar R$1 e você vai vencer daqui a 10 anos, ou seja, você pode tirar a qualquer hora, mas ele fica lá retido 10 anos. Tem vídeo no canal mostrando o impacto que isso tem se você deixa o dinheiro mais tempo, a questão de você estar
retirando o imposto de renda toda hora. Isso tem um impacto grande, tá? Então, eu recomendo que você assista. Porque senão eu vou ficar fazendo aqui um vídeo desse aqui de treinamento, eu vou fazer 200 vídeos, 300 vídeos, de 300 horas, desculpa. Porque é muito tempo, né, que a gente passa aqui se for detalhar cada ponto desse aqui. Então você tem que acompanhar realmente o canal para você crescer e até fazer sugestões de vídeo que eu dou uma trabalhada aí que vai te atender e atender outras pessoas. A ideia aqui é a gente criar essa corrente do bem, de maneira que vocês consigam investir melhor e tenham mais qualidade de vida. Tesouro Selic, você tem aqui a Selic mais essa taxinha, ó, mas você tem que investir no mínimo R$ 189, tá? E ele fica retido lá por 5 anos, mas resgata também a hora que quiser. Todos esses títulos aqui você resgata a hora que quiser, mas tem um problema, alguns deles, da marcação a mercado, né? Como, por exemplo, esse Tesouro Selic tem a marcação a mercado, mas essa taxinha aqui é tão baixa que não é tão perceptível. Mas existe também. Quando teve aquela queda grande lá em a questão naquela época a Selic caiu a 2%, quem tinha um valor considerável sentiu. Viu isso acontecer na prática. O Tesouro Prefixado 2029 está dando 14,13. O governo está te dando a garantia que se você botar o dinheiro lá, ele vai, nos próximos 3 anos, te remunerar 14,13. Fernando, qual é a tendência da Selic? Segundo os economistas, a tendência da Selic cair. Quem está acompanhando o quadro lá do investidor, estou botando lá essa tendência, tá? O Boletim Focus. E em cima disso aqui, talvez seja uma alternativa, mas eu tenho medo, porque de repente pode acontecer uma situação, a inflação subir, eu não vou ganhar tanto, então não coloca o dinheiro onde você não se sente confortável. Mas o que eu digo a você é que é um título aqui, ó, esse aqui, ó, 14,35, prefixado também, ó, 14,35. Então vale muito a pena a gente analisar essas alternativas. Mas tem títulos onde você pega o IPCA+, né? Você tem o IPCA mais uma taxa, talvez esse seja mais interessante, né, para quem tem um valor menor e quer ter segurança. Então, dito isso, a gente viu aqui na prática como é que se apresenta. Isso aqui está bem real aqui no mês de junho de 2026. E vamos ver como é que a gente calcula a rentabilidade disso aqui. Primeira coisa, vamos entender aqui um CDB, que seria muito próximo da LCI e LCA. A diferença é que no caso de uma CDB, o LCI e LCA não teria incidência do imposto de renda. Então, só é zerar o imposto de renda que vai dar o cálculo lá. Imagina só o seguinte, que você vai ter um CDB que está rendendo 100% do CDI. Então, eu tenho hoje o CDI está dando 14,40 e você tem R$ 10.000. Então, R$ 10.000, 100%, ou seja, vai render isso aqui. Se fosse 110%, isso vai dar um pouco mais, né? Porque você vai ter 10% em cima disso aqui. Então, você vai ver essa oferta, né? E você vai escolher o que for mais rentável para você. E aí, vamos imaginar a situação que seja 100%. Então, eu tenho 10 mil, 100% do CDI vai dar 14,40. E quanto é que vai dar de juros aqui? Vai dar, no ano, 1.440. Certo? Eu tenho incidência de imposto de renda sobre esses juros. Então, vai abater 288. Então, no total, em vez de ter, na verdade, 1.440, eu vou ter, se eu precisasse resgatar esse valor, eu teria 1.152, que seria abatendo esse valor aqui. E saldo, né, com desconto do imposto de renda, seria 11.152. Ou seja, você teria uma rentabilidade, embora a gente está falando aqui de 14,40, quando eu tiro o imposto de renda, depois de um ano eu tenho 11,15 de retorno do investimento. Tá? Segundo ano, aí eu já vou pegar esse valor aqui, né, dos 10 mil que eu investi, mais os juros. Como eu não vou sacar, eu vou reinvestir esse valor, vai virar 11.440, porque eu vou somar os 10 mais isso aqui, vai dar 11.440. E colocando a mesma taxa, imagina que fosse ficar lá, que eu sei que pode alterar essa taxa, né? A gente vai ter aqui de juros 1.647. Quanto, descontando aqui agora, como está 2 anos, 15% de IR, que a gente viu que a tabela é regressiva, você vai ter 247. E o que acontece? Então, de juros, na verdade, quando você olha isso aqui, quando abate, né, o valor, né, do IR, você teria 12.840. Veja que coisa interessante. Agora a gente já tem aqui 28,4% em 2 anos. E aí eu vou subindo, porque é o mesmo cálculo, né? A soma de um com o outro, os 13 mil, que agora é o valor que ele tinha, os 10 mil, mais os juros, aqui depois no segundo ano, que é os 11 mil, mais os juros, e que vai dar os 13 mil, tá? E aí quando você vai ver isso aqui, no terceiro ano eu tenho 46%. Se eu fosse dividir aqui, que o cálculo não é esse, mas só como referência, eu tenho mais ou menos 15%, 15 pontos, né, percentuais em 3 anos, né, porque 15 vezes 3 vezes daria 45%. Né? Mas a gente já viu que com juros compostos é diferente, mas só a título aqui de você entender como o seu capital cresceu por causa dos juros compostos. Né? Se eu pegar aqui em 5 anos, seu capital praticamente dobra.
né? Virou 92%. E se eu pegar em 10 anos, seu capital saiu de 10 mil para quase 40, ou seja, quase 3 vezes maior aqui, para ser mais prático nesse exemplo, 276% de retorno de investimento. Isso aqui se fosse um CDB, com um título atrelado aqui ao percentual do CDI. Se eu fosse um LCI, LCA, só eu tirar todos esses impostos aqui, esse valor certamente iria crescer aqui. Só que, normalmente, eles não pagam 100% do CDI. Né? Então, nessa situação, vamos dizer que ele pague 95% do CDI. Mesmo nessa situação, quando você está pagando 20%, 15% de imposto, né, automaticamente, esse imposto ele é debitado automaticamente, você não percebe isso. Mas já chega na sua conta limpo, né? E nessa condição aqui, você ia ter uma rentabilidade melhor quando você olha esse retorno aqui que está nessa última coluna, tá bom? Então, isso aqui seria como é calculado. Se fosse também um CRI, um CRA, dependendo da... Você está com esse conceito tá atrelado ao CDI, né? O percentual do CDI seria o mesmo cálculo, só que aí modifica o quê? O risco de cada um. E aí você vai avaliar se você quer sofrer aquele risco. Nem sempre, se você não conhece, acho bom você ganhar essa consciência para depois não perder dinheiro, tá? Então, basicamente, esse é o conceito que você vai utilizar para calcular a remuneração. Se você tiver isso em mente, está resolvido o seu problema, tá? E eu tenho um vídeo explicando no canal mais detalhes de como isso funciona e como é que uma planilha específica para você calcular, tá? Calcular mais rápido. E aqui, se fosse o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, o Tesouro Reserva também tem uma semelhança muito grande. A gente tem situações onde tem uma parte fixa, né, que é aquela taxinha lá de 0,0815, como a gente viu lá. Então, se tiver dúvida, volta lá no vídeo. E tem a Selic Over, que ela acompanha o CDI. Muita gente fica dizendo, rende a Selic. Não rende a Selic. A Selic está 14,50, mas a Selic Over é 14,40, que vai remunerar esse teu investimento aqui no Tesouro Reserva e no Tesouro Selic. Também tem vídeo específico comparando se vale a pena botar, se rende mais em relação ao CDB. Muito interessante para você tomar decisões mais assertivas. A diferença aqui é o seguinte, você pega aqui 100 mil, então você vai incidir aqui os 14,40, depois você vai incidir também a taxa fixa, e que daria aqui, você teria 100 mil, teoricamente, no final do ano você teria 114.493, ou seja, deu 14,50 por causa dessa taxinha. Só tem um ponto diferente, é que a B3 cobra uma taxa, né, e não é sobre o teu retorno, do que você teve de retorno no teu investimento, é sobre o montante, que é de 0,20. Né? Então, nessa situação, né, você teria também que abater essa taxinha aqui de 0,20. Então, primeira coisa, peguei 100 mil, essa taxa é isenta para quem tem até 10 mil reais, né, mas vamos imaginar aqui que você tem 100 mil. Então, 100 mil, 14,40 virou 114.440, mais o 0,815, vai virar 114.493. Aí abate a taxa da B3, 228 aqui, e vai virar 114.264. Abate agora o imposto de renda, você deixou lá no primeiro ano, você tem aquela tabela regressiva, menos 2.852, que ficaria 1.111.411, né? 111.411, tá? E que daria um retorno de 11,4. Tá? E assim sucessivamente, quando você vai pegando no ano 2, né, estaria 26, aqui 41. Se você observar lá no outro, que eu coloquei também remunerando a 100% do CDI, você vai ver que quando chega aqui, por causa dessa taxa da B3, ele cai aqui para 41,5 no CDB lá. Naquele exemplo que eu dei, se você conseguir a mesma condição, não estiver sacando dinheiro, daria até um retorno melhor. Em 10 anos, aqui eu não estou considerando que você tem que tirar o valor e aportar novamente, porque o investimento, se você tiver na Tesouro Selic, vai ser devolvido, né, na metade do tempo, por 5 anos. Você teria aqui um retorno de 300, você sairia aqui botando 100 mil, teria 337.494, ou seja, um retorno de 234%. Tá? Se fosse o Tesouro Reserva, não tem essa parte aqui, essa parte aqui que está aqui nessa taxa fixa. Essa é a diferença. Né? E se fosse se você tivesse um pré-fixado lá em 14 ponto alguma coisa, pronto, 14,30 aqui, você vai colocar e ele vai fazer a mesma análise, o mesmo cálculo, né, certo? De quanto é que vai dar de retorno. É muito importante ter essa noção sobre o retorno disso aqui, que é em cima disso que vai remunerar o seu capital. Você vai comprar, por exemplo, um bem, você guarda esse dinheiro
num bom título, o que é que vai acontecer? Ele vai crescer. Imagina aqui, ó, em 10 anos, numa taxa de 14,40, você tem aqui 237%. Então, vale muito a pena. Eu já mostrei isso em outra parte lá no curso, mostrando isso aqui é o poder dos juros compostos, tá? Espero que tenha ficado claro para você e agora você consiga investir com mais segurança. Claro que a gente tem que trabalhar muitos pontos em relação à educação financeira, à mentalidade, e a gente tem que começar a criar essa cultura. Quando a gente tem toda essa dimensão que a gente vai se contaminando, quando você segue canais como esse, quem sabe um dia a gente se encontra. E também gostaria de saber se você pegou esse conhecimento, colocou em prática, sua vida financeira vai estar melhor, ou se você acha que eu poderia fazer um vídeo esclarecendo pontos aqui interessantes dentro desses conceitos que eu mostrei aqui, né, que é de renda fixa, de retorno de investimento. Eu tenho muito vídeo que eu faço mostrando que você vai investir no imóvel, quanto é que isso vai dar de retorno, se você tivesse botado dinheiro na renda fixa, quanto é que daria, porque eu acho que tem muito espaço para a gente ganhar dinheiro num país como esse, onde a renda fixa termina ficando muito alta, com esse descontrole que há nas contas públicas. E a gente tem que aproveitar isso, porque do contrário a gente vai perder dinheiro e vai ficar mais pobre. Essa é a ideia. Coloque em prática, compartilhe esse vídeo também, porque certamente outras pessoas vão se beneficiar, né, com esse conhecimento. E eu quero ver sua vida financeira. Comenta aqui realmente se você melhorou de vida, entendeu agora como é que faz o cálculo em relação a se você está investindo corretamente, onde é que você investia, o que é que você mudou agora a sua percepção de investimento. É isso que eu quero saber aqui. Forte abraço aí, que Deus te ilumine para que você consiga ter sucesso na vida. Até mais.